Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Alves Fernandes, eu sou advogada, sou curiosa e sou muito fascinada pelo mar e por marca. Eu sou criadora. Eu comecei a pensar assim sobre coisas sobre mim e eu me vi nessa vertente de criadora, sabe? Aqui também de conteúdo, mas para ser bem sincera, desde criança. Então eu crio muita coisa, desde que eu sou criança eu mexo com artesanato em si, com cabelo e com inúmeras coisas, né? Pintura e tudo mais. E eu comecei a ver que essas coisas elas conversam, né? As coisas que a gente faz, as coisas que a gente gosta, elas vão dando indício como que eu posso expressar? O caminho que a gente quer percorrer, sabe? E eu gosto muito de levar uma vida elegante, eu gosto de procurar propósito, eu gosto de ser organizada, intencional com as coisas, prática. E eu descobri que eu funciono com a simplicidade. Quanto mais simples a minha rotina tiver, mais funcional ela é. E eu consigo executar as coisas que eu me planejo. Então isso pra mim é incrível. E há um tempo eu venho gerindo as ideias e concatenando elas de forma organizada. E há algum tempo já eu criei as minhas redes, tô colocando as minhas expressões lá, a maneira como eu funciono, as coisas que eu gosto, as minhas aspirações, né? E eu confesso que eu criei para poder mostrar o meu lado profissional, para poder mostrar como que a Rafaela, advogada, como que eu atuo, como eu penso, e foi tomando uma proporção maior. Eu consegui me sentir à vontade o bastante para poder mostrar, na verdade, quem eu realmente sou. E não deixando a profissão de lado, porque ela faz parte de quem eu sou, mas mostrando além, mostrando quem que a Rafaela é, né? E uma coisa que me tocou muito é que as coisas vão acontecendo, a gente vai se vendo num processo. E eu comecei a pensar assim, muita coisa do que eu posto, eu tô tendo muito retorno, um retorno muito positivo, eu tô muito feliz com isso. Porque eu tô vendo outras meninas, outras mulheres, compartilhando suas vidas, contando um pouquinho pra mim da rotina delas, pessoas de longe. E uma coisa que eu não tenho na minha cabeça assim, né, graças a Deus, eu assim, não tenho limites, eu acho, não de, de valores. Eu não tenho limites assim, eu acredito que a ideia ela pode chegar, que você pode sim se tornar quem você almeja ser e que não tem limites para isso. Então nas minhas redes eu comecei a seguir pessoas de fora, eu já me interesso muito por idiomas, eu me interesso muito pelos países de fora e eu percebi que a gente só tem medo daquilo que a gente realmente não conhece. Eu ainda não fui para nenhum lugar fora do Brasil, mas eu comecei a seguir pessoal da França, da Itália, do pessoal da Argentina, do México e etc. E por aí vai. E eu comecei a ver eles postando a rotina deles assim, tanto quanto eu posto na minha cidade, eles postam na Torre Eiffel, sabe? Bem normal. E eu comecei a ver que é real, é comum pra quem tá lá, né? É diferente pra gente que tá aqui, mas pra quem tá lá é comum. E eu fiz até amigas agora no Instagram, disso que é o Instagram profissional, né? Pra falar sobre direito. E as meninas, elas são da Bahia, sabe? De Paraíba. Eu tô conversando com um rapaz que é francês, né? Que acessou o perfil. E outros estudantes de direito que perguntam também. E pessoas de Portugal, sabe? E assim, o que eu fui concluindo é que realmente não há limites, né? Para você tendo imaginação, você tendo a crença daquilo que você quer almejar. Então, como eu percebi que isso se alastrou para fora da profissão, eu percebi assim, a profissão ela é um dos pilares da minha vida, né? Também vai ser tratado normalmente aqui, mas eu gostaria de ir além para poder fazer com que outras meninas, no caso, como eu sou mulher, sou menina, também sentissem isso, sabe? De poder ter uma vida elegante,
organizada e intencional, mas cada uma na sua realidade. E acreditem, eu pensei muito sobre isso, sobre esse canal, sobre o que eu falaria, sobre que tema eu traria, e eu consegui chegar nesse momento desse raciocínio, porque eu tô no meu canal. Já passei por inúmeras coisas, persegui esse caminho, né, de estudos, de OAB, de me tornar advogada, de vivenciar tudo isso, e não é nem um pouco fácil. E eu pensava, não é fácil, mas não é impossível. E é nessa testilha que eu penso, as coisas realmente não são fáceis. Não é fácil, mas não é impossível. E quando eu me vi no perfil e as pessoas, as meninas principalmente, quem tem interesse em ingressar no direito, outras que já estão no começo da faculdade, chegando até mim e falando o que eu daria de dica, isso pra mim foi muito assim uma luz, sabe? Porque em muitos momentos eu me vi perguntando, em muitos momentos eu me vi com dúvidas. Então quando chega pra mim algo assim, porque eu me inspiro em você, pra mim é mágico. É mágico, é forte. Então assim, eu quero que esse canal ele tenha o intuito de que você que está me assistindo cresça, amadureça, torne a sua vida o mais elegante, organizada e intencional possível, simplifique sua rotina. Eu acho a rotina muito importante e eu sou muito apaixonada por esse tema, rotinas, hábitos, porque é o que a gente faz de pouquinho, os micro hábitos do dia a dia que tornam quem a gente realmente almeja ser, né? É muito mais importante o que você faz de um pouquinho todos os dias do que você me falar, eu tive um dia perfeito, mas foi um dia e, eu fiz um dia de estudo. Eu estudei um dia de forma perfeita e depois nunca mais vi aquele livro. Então isso não, né, não é significativo. E essa maneira de eu poder falar com vocês, eu imagino que é como eu possa fazer você que tá aí alçar voos, melhorar a sua vida, não de forma perfeita, né? Mas da sua maneira, sabe? E daí, quando eu ouvi isso, porque agora eu tenho uma nova inspiração, e era sobre mim, sabe? Eu fiquei assim, gente, como assim? E eu comecei a pensar que esses canais que a gente cria aqui são veículos de movimento para que outras pessoas também se sintam assim. Quando eu alcancei meu objetivo tão almejado, sonhado e lutado, que foi a OAB, que foi ser aprovada, para vocês terem noção, eu não tive nem a cerimônia ainda da entrega da carteirinha, ainda vou ter. Então, assim, é um sonho, é um sonho. E quando você conquista isso, você vê que você pode, você vê que você vai além. E eu já desejei muito isso. E alcançar é algo que transforma a nossa visão, sabe? E você quer que outras pessoas também vivam isso. Por isso que eu compartilho tanta dica lá no Instagram, por isso que eu vejo alguma coisa legal, eu falo para as meninas. E não só as meninas, tem muito rapaz também no meu perfil. Eu tô fazendo direito agora. Daí me pediu dica, falou assim: doutora mais elegante do Instagram. Fiquei lisonjeada demais. E gente, tudo que eu tô vivendo agora, assim, tudo por Deus, claro, em primeiro lugar, né? E muito feliz, muito feliz. E eu vi, assim, pra mim sempre foi muito primordial ter uma rotina elegante. Sempre, isso pra mim, tudo que eu falo, claro, na minha visão. Mas eu percebi, assim, que eu posso plantar essa sementinha, trazer essa ideia, sabe, inspirar de certa forma, para que outras pessoas consigam atingir esse nível de maturidade, não que eu seja a mais especialista de todas, mas que eu possa auxiliar, e principalmente as meninas, as mulheres, para que elas se sintam elegantes, organizadas e intencionais, sabe? Cada uma com a sua rotina, cada uma do seu modo, sabe? Desde lembrar, você vai tomar água hoje, você vai se hidratar, você vai pra academia, porque essas coisas, elas mexem com a nossa autoestima, com o jeito que a gente vê o mundo, e quando a gente consegue sanar essas dores de forma que mexa com a nossa mentalidade, a nossa vida muda. E eu conversando com pessoas da Bahia,
de Paraíba, Pernambuco, seja da onde for, da Argentina, de Portugal, da França, seja onde for, se essas pessoas melhorarem a qualidade de vida delas por alguma dica, alguma coisa que eu consiga ajudar, é o que eu vou fazer, sabe? E uma coisa que eu lembrei, antes eu fazia aula de maquiagem, de sobrancelha, eu fazia pintura, aula de cabeleireiro, porque eu gosto também. Isso lá atrás. E eu arrumava as amigas, arrumava as pessoas, assim, e eu sempre me senti muito satisfeita quando eu arrumava uma pessoa, sabe, o cabelo, a maquiagem, auxiliava, assim, com o look e tudo mais. Eu sentia que eu embelezava a pessoa. E essa questão de transformação é algo que me move, sabe? Eu adoro transformar ambiente, transformar, sabe? E eu me peguei neste momento, eu me vi nesse momento com essa intenção. Então, a minha intenção é de ajudar. E se eu conseguir ajudar nesse sentido, pra mim eu já vou ter feito o meu papel, sabe? Eu tenho feito até amizades nas redes sociais e eu tô amando. Então eu vou adentrar nesses posicionamentos, cuidando de cada área da vida para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então eu acho que quando a gente sente isso verdadeiramente, a gente expande, a gente quer transbordar. E eu espero chegar até aí, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, é um pouquinho do que eu queria abordar para vocês hoje. E é só o começo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.